Pessoal, essas últimas 24 horas, para quem está antenado, para quem está ligado no que está acontecendo no mundo político e principalmente antenado com a base do presidente Bolsonaro, a militância do presidente Bolsonaro, sabe que houve uma grave denúncia feita pelo jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos é quem toca o Terça Livre, muito conhecido pela base, pela militância do presidente Bolsonaro, alguém muito sério naquilo que fala, muito sério naquilo que diz. E o Alan dos Santos fez uma denúncia gravíssima envolvendo nomes, inclusive, de ministros do STF. Eu não posso aqui me responsabilizar pelas denúncias do Alan. Na verdade, ele é responsável por essas denúncias e ele sabe a gravidade dessas denúncias. Mas sendo essas denúncias de Alan, denúncias de conspirações contra o presidente Bolsonaro, sendo essas denúncias verdadeiras, e eu confesso que eu acredito que são verdadeiras, porque entre acreditar nos personagens que poderão estar envolvidos nesta armação contra o presidente e contra a pátria, e acreditar no Alan dos Santos, eu prefiro acreditar no Alan dos Santos do que achar que tais pessoas estariam falando a verdade e não o Alan. Mas sem entrar no mérito da questão, você poderá pesquisar qual foi a profundidade dessa denúncia do Alan. Eu gostaria de manifestar uma preocupação que há no meu coração enquanto deputado federal, enquanto ajudador do presidente Bolsonaro que sou. A minha preocupação é sobre a vida do presidente. E esta live, ela não tem nenhum intuito de ser uma live alarmista. Eu também não tenho nenhuma denúncia formalizada a mim de que o presidente corre algum tipo de risco de vida. Não. Eu só quero que você pense comigo, só quero que você raciocine comigo para que você entenda por que eu temo pela vida do presidente, por que eu temo que alguma coisa aconteça com o presidente Bolsonaro. E aí, a intenção desta minha fala eu vou dizer no final desta live. Pessoal, a verdade é que o cerco está se fechando de uma forma muito intensa, capitaneado pela imprensa, capitaneado por parte do Congresso Nacional, principalmente pelos presidentes da Câmara e do Senado, e capitaneado por parte de alguns ministros do STF. O cerco está se fechando violentamente contra as bases do presidente Bolsonaro. Eu quero que você entenda uma coisa. Há muitas pessoas que estão reclamando de que o presidente mudou, de que o presidente já não está reagindo como reagia antes. Bem, o presidente Bolsonaro é alguém estrategista. Ninguém chega à presidência da República da forma que ele chegou, da forma que ele foi eleito presidente da República, sem compromisso com o sistema. E é por isso que eu quero pedir que você compartilhe esta live para que o Brasil entenda isso. Ninguém chega à presidência da República como Jair Messias Bolsonaro chegou, se não for uma pessoa extremamente inteligente e extremamente estrategista. Na minha pouca convivência pessoal com o presidente Bolsonaro, de um ano para cá, eu posso lhe afirmar que nós temos um presidente altamente estrategista. Até mesmo quando ele faz falas simples e às vezes
aparentemente toscas, na verdade são falas inteligentes. Bolsonaro planta aqui para colher lá na frente. Ele tem esta capacidade estratégica de guerra. Bem, o que eu entendo é que o recuo do presidente, ou o aparente recuo do presidente, faz parte justamente dessa estratégia de guerra nesse momento. Ou seja, deixa eles falarem e, ao invés de eu estar falando ali naquele cercadinho, não é? Dando munição para o adversário, o presidente resolveu finalmente fazer algo que, modéstia à parte, eu fui um dos que, em 2 ou 3 reuniões, pedi isso a ele. Presidente, sai do cercadinho e viaje, abrace o povo do Brasil lhe ama, o povo do Brasil quer lhe ver. O Brasil não parou, e o presidente está andando. Então, o que está acontecendo é que, estrategicamente, o presidente deu um passo atrás, ok? Está permitindo que os outros falem. Você veja o que aconteceu agora nesta última semana, quando o ministro Barroso usa das mesmas ilações do ministro Gilmar Mendes e fala sobre genocídio. Olha que absurdo, genocídio do governo Bolsonaro. Portanto, eles continuam falando, eles continuam esbravejando. E é claro, como nós votamos naquele Jair Bolsonaro, naquele mito, naquele aguerrido, naquele que xingava um palavrão, mandava para tudo quanto é lugar, não é? Naquele que nós votamos, é difícil entendermos agora que existe uma liturgia do cargo e que o presidente Bolsonaro não é mais aquele candidato por quem nós nos apaixonamos. Ele agora é um estadista. Portanto, ele precisa ter estratégias para governar. Portanto, ainda que eu e você, como militantes, como ajudadores, fiquemos preocupados e angustiados porque o presidente não põe o pau na mesa, porque o presidente não xinga um palavrão, porque o presidente ele não reage, porque o presidente está diferente de 4, 5, 6 meses atrás. Acredite, Bolsonaro sabe o que está fazendo, ele é um estrategista. E aí é que eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro. E eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro por razões simples. Primeiro, os adversários do presidente Bolsonaro estão caindo em descrédito, todos eles estão caindo em descrédito, seja políticos, ou seja a própria imprensa ou o próprio judiciário. Segundo, nós estamos vivendo há 1 ano e 8 meses sem uma mancha de corrupção sistêmica dentro da máquina pública federal. 1 ano e 8 meses sem um sinal de corrupção sistêmica no governo federal. 3. A popularidade do presidente Bolsonaro está subindo em todas as pesquisas. E por mais que eles tentem segurar as pesquisas, chega um ponto que eles tentam maquiar, mas não dá para enganar muito. Então eles têm que mostrar que a popularidade do presidente está subindo. 4. O presidente Bolsonaro soube se comportar como um estrategista durante a pandemia. Não acredite nesta história, nesta conversa da imprensa, de que o presidente Bolsonaro se comportou mal durante a pandemia. Pesquisas mostram que o povo brasileiro está contra. Isso é história, é só andar na rua. Na verdade, tudo que o presidente Bolsonaro disse durante a pandemia aconteceu. Inclusive aquilo que eles batem tanto na tecla, não é? Que foi a expressão que o presidente usou, e não só o presidente usou, outros usaram, inclusive o médico da Globo, Drauzio Varela. Agora, o presidente Bolsonaro, durante a pandemia, se preocupou com o pobre.
Só para você ter uma ideia, quando ele começou a falar sobre desemprego, que estariam acabando com o emprego do país, que não podia separar o cuidado com a saúde do cuidado com a nossa economia, e todos desdenhavam, chegou um ponto que não deu para segurar mais e tiveram que dar razão ao presidente Bolsonaro. Outra coisa, o auxílio emergencial que o presidente Bolsonaro liberou, preste atenção, porque a Globo não fala isso, porque a imprensa, de uma forma geral, não fala isso. Foi a maior distribuição de renda e que atingiu a extrema pobreza em cheio. Nos últimos 44 anos, este é o maior programa de distribuição de renda da história mundial. Quinto, agora o presidente Bolsonaro está sendo abraçado pelo Nordeste. Ou seja, o único feudo petista, o único feudo esquerdista, agora está sendo abalado pela simpatia, pela cordialidade, pela generosidade e sinceridade do nosso presidente. Somando-se tudo isso, eu temo pela vida do nosso presidente.